Bom dia pra quem é do dia. Meu nome é Igor, eu sou oraculista, ocultista, e eu tô aqui pra te ensinar a iniciar suas práticas no ocultismo com segurança, sem depender de um dirigente espiritual. Eu sempre vou trazer aquilo que eu já soube, que eu sei e que eu vou vir a saber aqui, para que você não tenha que buscar por aí que nem doido, ou esperar que seu dirigente te ensine, como aconteceu comigo. Eu sou um oraculista um ocultista e oraculista que sempre sofreu ao buscar as informações e os ensinamentos que agora eu já tenho. Então eu achei legal dividir ele com as pessoas. Bom, eu tinha os planos de falar sobre uma outra coisa, sobre outras coisas e seguir um pouco o que eu comecei a falar no outro vídeo, que foi o primeiro. Mas eu fui impactado por um vídeo no Instagram e ao mesmo tempo que eu fiquei muito puto com esse vídeo, e eu vou explicar por quê, eu também percebi que algumas coisas precisam ser esclarecidas entre nós. E também vou explicar. E por isso eu decidi fazer esse vídeo. Bom, talvez vocês ouçam meus vizinhos falando. Acontece o seguinte, eu sou alguém que não tem muito lugar de fala nisso, eu sei disso. Porque é complicado falar sobre isso, mas é importante. Mas vamos lá. Eu vou começar explicando por quê que eu quero falar sobre isso. Eu acho que quando nós começamos a buscar a espiritualidade, aprender sobre espiritualidade, estudar a espiritualidade, ouvir os nossos amigos, dirigentes, colegas de ordem, de terreiro, de centro, do nome que você queira dar, sobre espiritualidade, a gente começa a desafiar o status quo. E como pessoas que desafiam o status quo, que muitas vezes vão ser alvo de preconceito e que muitas vezes vão precisar explicar aquilo que elas fazem, aquilo que elas veem, aquilo que elas acreditam, nós precisamos ser mais inteligentes do que a grande média da população. Talvez seja até errado falar grande média. Enfim, do que a grande maioria da população e até do que a média da população. A partir do momento que a gente se dispõe, se propõe a desafiar o status quo, a gente também tem que estudar mais, pensar mais e estar pronto para explicar algumas coisas ao longo das nossas vidas. Por mais que a gente não ligue porque as outras pessoas pensam, que é mais ou menos o meu caso, muitas vezes as pessoas vêm com curiosidade e aí a gente tem por obrigação explicar e ensinar dentro do possível. Por que eu tô falando isso? Eu fui impactado por esse vídeo falando sobre uma coisa que efetivamente não existe. Existe de onde veio essa expressão, existe a questão, e eu vou explicar melhor. Não é a primeira vez que eu vejo um vídeo desse tipo usando essa expressão por pessoas que se dizem candombecistas, umbandistas, ou então, como eu gosto de me declarar, macumbeiro. Por outros ocultistas também. Normalmente os caras que são mais ocultistas e estudam mais ocultistas, os caras que estudam mais o ocultismo, eles não caem na besteira de falar essa expressão. E vou explicar. Em resumo, não existe racismo religioso, tá? Vou explicar. O que é racismo? Racismo ela é uma crença de que algumas raças são intrinsecamente superiores a outras. E com base nessa crença, existe a discriminação ou preconceito que é direcionado a essas pessoas de determinadas raças que são consideradas inferiores. Eu discordo completamente que haja superioridade ou inferioridade de qualquer tipo de raça. E existe sim racismo. Assim como eu acho que qualquer pessoa que realmente pensa eu condeno completamente o racismo, tá? Existe o racismo estrutural também, que foi colocado ao longo de muitos e muitos séculos no nosso subconsciente e até na sociedade como um todo. O racismo estrutural, ele também pode ser conhecido como racismo sistêmico, né? Ele se refere a padrões e práticas políticas e econômicas que perpetuam a desigualdade racial em uma sociedade, mesmo que na ausência de intenções discriminatórias. É algo muito forte ainda no mundo, é algo muito forte ainda no Brasil. É uma coisa que gera desigualdade sistêmica, perpetuação dessa história de racismo, até uma neutralidade aparente, sabe? E muito reforço do estereótipo. Por que eu tô falando isso tudo? Por mais que existam religiões de matiz africana, de matiz ameríndia, as que acredito que alguns de vocês e eu pratico,
afro-ameríndias, dezenas de religiões talvez, se bobear mais até, não existe racismo religioso. Porque já existe o racismo estrutural, e eles geram discriminação e preconceito. Então, assim, algumas religiões são discriminadas, são alvo de preconceito, e a gente pode falar também um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, mas parem de usar a expressão racismo religioso quando é algo que não existe. Você pode usar a expressão, deixa de ser racista, se alguém foi racista. Você pode falar sobre o racismo estrutural, e a gente deve, inclusive, falar e contra, e abominar essas coisas. Mas quando eu vou ali numa encruzilhada e acendo uma vela pra Exu, arrio um padê, faço qualquer tipo de trabalho, e eu sou alvo de preconceito ou de discriminação, tá sendo preconceito religioso, intolerância religiosa, discriminação com a minha religião, mas em nenhum momento a gente pode chamar de racismo, porque a religião em si, por mais que ela tenha matiz, ela não tem raça. Eu mesmo sou um branquelo que faz macumba. Por mais que eu tenha alguma ascendência negra, eu sou claramente um homem branquelo cis hétero. E por isso que eu comecei dizendo que eu não tenho grande espaço de fala aqui, só que eu quero usar esse meu direito de fala, esse meu espaço de fala, esse meu lugar de fala, por mais pequeno, pra falar que assim, gente, a gente tá desafiando o status quo, a gente tá aqui pra trazer mais luz pra esse novo Aeon, a gente tá aqui pra talvez ensinar outras pessoas, pra aprender muito, e a gente não pode falar tanta besteira, sabe? Porque muitas vezes, por falar isso, a gente pode ser taxado como não tão inteligente ou não tão estudioso, e aí a gente pode começar a ser questionado de muitas coisas. E vocês sabem como esses preconceituosos, esses religiosos preconceituosos são. A gente precisa estar sempre muito munido de muita informação, de muito fundamento. A gente tem que ter muita inteligência no que a gente está falando e nas coisas que a gente está fazendo. Por isso que eu falo, não existe racismo religioso. Isso foi assunto em TV aberta e foi repetido várias e várias e várias vezes. Existe preconceito religioso, existe discriminação religiosa, existe muita intolerância religiosa. Mas racismo é racismo. E racismo estrutural é racismo estrutural. Tem como base o racismo. Então, assim, vamos ser mais inteligentes com como a gente fala as coisas, porque ainda mais nós que estamos trilhando o caminho do ocultismo abertamente, a gente precisa estudar mais, a gente precisa ir atrás de mais informação. E como eu falei, a gente não pode cair na besteira de falar besteira, porque aí nós vamos ser alvo de mais discriminação. Não que eu ligue para ser alvo de chacota, mas a gente vai ser alvo de chacota. As nossas práticas e religiões e ritos e religiosidades, nossa, hoje eu tô muito disléxico, vão demorar mais ainda para ser respeitadas. Então, vamos começar a organizar essa fala. Não é correto a gente falar que existe racismo religioso, porque existe o racismo e existe a intolerância religiosa, que são problemas muito graves. É claro, a meu ver o racismo é mais, mas são problemas muito graves, mas distintos, apesar deles andarem em paralelo em alguns momentos. E esses problemas, eles afetam sociedades em todo o mundo, né? O racismo se refere a essa discriminação com base em raça, etnia, ancestralidade de alguém, enquanto a intolerância e a discriminação religiosa, o preconceito religioso, tem como base a religião ou a crença de alguém. Ambos são forma de discriminação, que infelizmente persistem muito pelo mundo, e a gente vive bastante isso aqui no Brasil. Mas a gente precisa saber o como falar de cada um deles para não ser alvo de fanáticos que estão ali praticando esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação, esse tipo de intolerância. Bom, é isso, acho que ficou um pouquinho curto, mais curto do que o outro vídeo, mas o que eu quero mesmo é pontuar isso. Já que a gente está desafiando o status quo, vamos atrás mais, vamos estudar mais, vamos saber mais do que a gente está falando e não vamos falar besteira. Se esse vídeo ajudou de alguma forma, considera se inscrever, curtir, compartilhar talvez. E eu espero ter trazido um pouquinho mais de informação para vocês. Valeu!